E quando o negócio é feito só na conversa, será que existem direitos também? Para saber sobre isso, eu converso agora com o advogado especialista em direito imobiliário, Rossini Bezerra Rossi. Olá, Rossini, boa tarde. Boa tarde. Rossini, caso não tenha documento, seja só aquela conversa mesmo, como é que faz? No nosso direito brasileiro existem várias espécies de contrato, inclusive o contrato verbal. Neste caso, as partes envolvidas elas têm que apresentar alguns meios de prova, como provas testemunhais, como recibos dos aluguéis e alguma coisa nesse sentido para provar o vínculo e as cláusulas que eles estabeleceram mesmo verbalmente. Mesmo que seja assim de amigo, de parente, é melhor ter algo impresso, o papel ali? Principalmente se for de amigo ou de parente, é sempre melhor ter o papel impresso, viu? Porque nesses casos a questão já mistura ali com o pessoal, né? E descamba para o outro lado. É melhor garantir algo dessa forma do que, de repente, lá na frente perder até a amizade. Com certeza. Uma amizade, ela vale muito mais do que um pedacinho de papel ali escrito, né? Quais são os direitos, então? O que quem aluga deve fazer, quem está alugando deve fazer? Qual que é o direito de cada um, o dever de cada um, né? Certo. No caso, o proprietário, chamado de locador, ele tem que entregar o imóvel em boas condições de utilização, vamos supor, se for num condomínio, com as taxas condominiais pagas, enfim, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. E, em contrapartida, o locatário, que é o inquilino, ele vai ter que cumprir com as obrigações que foram acordadas. No caso, o pagamento dos aluguéis, das taxas que eventualmente estiverem acordadas no contrato, a adequação às normas do condomínio, enfim, ele vai ter que se adequar ali ao pacto que eles fizeram. Seguir à risca, né? Seguir à risca. E quando é um apartamento mobiliado, né? Tem os móveis lá dentro também, como é que fica? Certo, isso é muito comum. Alguns casos de estudantes, executivos ou até mesmo aluguéis de temporadas e ter o aluguel de apartamentos mobiliados. No caso, quando da entrega das chaves, tem que ter um termo de vistoria prévio, que é um termo que vai descrever tudo que tem no imóvel, as condições de uso, se tem algum arranhado, algum estragado. E, em contrapartida, o inquilino aceitando aquele termo de vistoria, o imóvel como ele se encontra, assina o inquilino e locador, e eles estão de acordo com aqueles termos. No caso, se eventualmente o inquilino observar posteriormente que tem outro defeito que ele não tinha visto por ocasião da assinatura do contrato e do termo de vistoria, ele tem que avisar imediatamente o locador daquele defeito. Certo, vamos assim para um exemplo, né? Vai que de repente a pessoa aluga, arrebenta uma questão da fiação elétrica, ou então um cano arrebenta. Isso aí é dever de quem? Consertar. Certo. Se aquele defeito ele tivesse dado assim, pelo estado do imóvel, o imóvel é um móvel antigo, então arrebentou um cano. Aí nesse caso o proprietário do imóvel ele tem que arcar com as despesas. Mas não, arrebentei um cano porque eu fui furar uma parede para pregar um quadro e ao furar a parede eu arrebentei o cano. Aí sim é o inquilino que vai ter que responder. É dever do inquilino, de quem está morando lá, né? Em relação à garantia de ter ou não uma imobiliária, qual que é a orientação? Uma imobiliária para auxiliar nesse processo aí? Certo. É sempre bom a gente lidar com profissionais. Quando se tem intermediação de uma imobiliária, o proprietário, normalmente eles cobram 10% do valor do aluguel, ele vai ficar resguardado de quaisquer problemas. Por quê? Porque quaisquer problemas que tiverem durante o contrato de locação, a imobiliária vai tomar as providências necessárias. E o proprietário ele vai poder ficar tranquilo, não, a imobiliária está cuidando do meu imóvel. E da mesma forma, se tem um vínculo ali mais profissional. E isso, com certeza, evita muitas dores de cabeça. Fica bom para as duas partes, então? Fica bom para as duas partes. Porque aí, na verdade, quem aluga procura imobiliário. Ó, aconteceu isso, né? Não precisa ter aquele desgaste. Aquele desgaste dos dois. E ali eles já resolvem, e muitas vezes o proprietário ele nem fica sabendo que teve um defeito, alguma coisa, ele não tem que parar o seu trabalho para se preocupar com aquilo, porque os próprios profissionais da imobiliária já estão se preocupando com aquilo. Ok, Rossini, muito obrigada pelas informações aqui no TJ Goiás.